20 e UMDC. Essa era a diferença medida entre dois caixas de vidro idênticas dispostas lado a lado. Lado exposto ao sol direto em Ningbo, China. Não. Compressor sem ventilador sem fio conectado. Qualquer uma delas. Uma caixa estava simplesmente vestindo algo que você não pode ver ou conectar. Dentro, você ouviu direito, um balanço que o tamanho geralmente significa que alguém está ligado. Um ar-condicionado, ninguém tinha. Isso não é uma projeção de laboratório, é um resultado revisado por pares e eu mesmo. A película protetora já reveste o telefone. Vidro vendido hoje pela Xiaomi e pela Apple. Deixe-me explicar o que isso realmente significa. Em bom português, você sabe como é. De ar-condicionado funcionando a tudo vapor. No pior dia do verão e ainda perder. Isto foi construído para fazer isso acontecer. Brigadez necessária e o copo em um. O telefone nem sequer é o verdadeiro foco da história e isso é só o começo. Dê um toque rápido, curta e inscreva-se para não perder nada. O próximo porque no final deste. Neste vídeo você entenderá exatamente como uma placa de vidro resfria um prédio inteiro. Sem consumir único watt de energia, por mais desde que os edifícios têm vidro. Manter um quarto fresco tem vindo como uma troca que ninguém questionou. Você poderia bloquear o calor ou você pode manter luz. Ninguém encontrou uma maneira de obter ambos. Sem pagar por isso em eletricidade. Durante décadas, as únicas armas reais contra uma janela quente estavam escurecidos. E potência. Películas refletoras e coloridas. Foram uma resposta da indústria e eles funcionou até certo ponto. Estudos de campo fora de Hong Kong descobriu que uma janela com película protetora estava exposta. Poderia rejeitar até 30% da luz solar. Calor difuso e mais de 50% do seu calor direto. Radiação do feixe. Esse é um número real. Economizou eletricidade de verdade, mas teve um custo que se tornou evidente no momento em que você olhou através do vidro. Os cômodos ficaram escuros. A vista ficou cinza. Qualquer pessoa que quisesse uma janela que ainda parecia que uma janela tinha que ceder. Justamente aquilo que fez o filme funcionar em o primeiro lugar. A outra opção era mais inteligente e muito mais caro. Vidro eletrocrômico do tipo que escurece sob comando poderia atingir por si só sem ajuste físico da película. E em tempo real como o sol lá fora. Aqui está. A captura brutal. Cada uma delas. Os painéis precisavam de uma ligação elétrica ativa. Conexão com a função. Corte a energia mesmo que por um minuto. E o vidro simplesmente parou de funcionar. Emprego. Por mais de meio século, a indústria da construção civil tratou disso. Como uma lei fixa da física, você poderia ter uma janela transparente, ou uma janela fria, ou uma janela que precisava ser conectada por fios. A grade, você não poderia ter os três, sem optar por um meio termo. Toda a tentativa de escapar dessa troca, de cara com a mesma parede. Adicione um revestimento e você perde a luminosidade. Adicione eletrônicos e você perde a independência da rede elétrica. Os engenheiros trataram isso da maneira que você trataria. Tratar uma lei da natureza, não algo para será resolvido, é apenas algo a ser gerenciado. Com a maior elegância possível. Este é o parede que o professor Judia passou. Passei quase uma década tentando andar. Direto. Yudia lidera um grupo de pesquisa em Nanjing, Escola de Sustentabilidade da Universidade, Energia e Recursos. Quando a maioria de seus colegas já passou a buscar conquistas mais fáceis e rápidas com financiamento garantido. Ele ainda estava perseguindo um objetivo específico, problema persistente, resfriamento radiativo, a ideia de que a superfície poderia dissipar seu próprio calor. Diretamente para o céu noturno sem consumir único watt não era novidade. Conceito. Os físicos tinham compreendido o princípio subjacente para a nós. O que ninguém tinha conseguido fazer era funcionaria em algo que você realmente poderia. Transparente. Revestimentos opacos em telhados eram algo transparente, durável e vendável. Painel de vidro era outro. Problema totalmente diferente e era esse o único. Yuja havia se comprometido a resolver o caso. Seu objetivo nunca foi simplesmente provar a física funcionou. Era para tornar radiativo, resfriando algo que poderia ficar em caixilho da janela sobreviva a verão. E nunca precisam ser conectados à tomada. Esse compromisso significou anos de becos sem saída, antes mesmo de rever uma manchete. Manchetes quando finalmente viram é exatamente onde a história começa. Para virar. Em 2019, a equipe de Jugia estava pronta.
pública algo arrestado. O campo não estava preparado para receber seriamente. Eles chamaram isso de uma nova classe de material, capaz de regular o calor puramente, por meio de resfriamento radiativo, uma superfície que poderia permanecer mais frio que o ar, e em torno dele usando nada além do a maneira como interagia com a luz solar e luz infravermelha. Para a maioria dos engenheiros, Ocular ou Journal, isso me pareceu como erro de arredondamento disfarçado de descoberta. Foi aqui que o consenso se dividiu. Essa mesma demissão já havia acontecido uma vez, alguns anos antes, quando o primeiro resfriamento radiativo diurno. Surgiram revestimentos. Esses primeiros materiais funcionavam tecnicamente, mas apenas em telhados, e somente porque eles eram opacos. Os engenheiros da época chamavam de, para eles, uma curiosidade de laboratório sem nada. Um caminho realista para um produto real. Eles estavam errados. Aqueles mesmos não transparentes, os revestimentos agora são um padrão de resfriamento. Tratamento em telhados de armazéns em toda a Ásia, reduzindo silenciosamente as cargas de ar-condicionado. E em prédios que ninguém sequer nota, a equipe de QE estava propondo algo mais resistente. Não é um revestimento para telhado ninguém. Olha, mas é um material que poderia funcionar. Em vidro, a única superfície em um edifício que precisa permanecer transparente para ser útil de alguma forma. Reação internacional ao artigo de 2019 foi, na melhor das hipóteses, um ceticismo educado. Radiativo ou resfriamento tinha a reputação de ser um processo físico. Demonstração: não é um material industrial, tornando o transparente durável e custo suficientemente baixo para fabricação em larga escala. Só para a maioria do campo, como resolvendo 3 problemas não relacionados em uma vez. O que a maioria das pessoas entende errado sobre avanços como este. Eles presumem um artigo é a linha de chegada. Para a equipe de QE, a publicação de 2019 foi o tiro de partida, o programa em si. O que se seguiu envolveu anos de testes. Quais estruturas moleculares poderiam bloquear seletivamente a luz visível do Sol e energia infravermelha próxima enquanto ainda emitindo calor de forma eficiente através de uma janela específica e muito estreita na atmosfera. Ninguém fora do laboratório acreditou nisso. Jamais sairia de um banco. O financiamento para esse trabalho de acompanhamento não foi garantido. Uma equipe perseguindo um problema. Restante do campo considerado resolvido ou insolúvel não atrai o fácil. Apoia. O grupo de Juja continuou mesmo assim tratando o artigo de 2019 como prova de conceito em vez de prova de produto. Mas isso é apenas o começo do desafio, não o fim disso. O que veio em seguida fez com que um artigo publicado parecesse uma nota de rodapé. Aqui está a parte que muda tudo, a física por trás. Nada disso era novidade. Os cientistas sabiam há décadas que a atmosfera da Terra possui uma camada estreita de ar, lacuna entre 8 e 13 microns, onde a luz infravermelha passa quase por todos os lados, direto para o espaço em vez de ricocheteando e aquecendo o ar. Imagine uma parede à prova de som com exatamente uma rachadura que o atravessa, sintonizado em uma única frequência. Todos os outros sons são absorvidos. Essa frequência escapa, intacto até o fim, calor emitido. No comprimento de onda correto se comporta. Da mesma forma, não aquece o céu. Acima de um prédio, ele escapa dele, inteiramente. Essa era exatamente a lacuna que Juja havia preenchido, circulando há anos. Não há ideia de que o resfriamento radiativo funcionou. Essa parte já era ciência comprovada. Mas a ideia de que você poderia projetar um material suficientemente fino e transparente, suficiente e durável o bastante para usar isso. Lacuna atmosférica é um real. Painel de vidro em vez de uma placa de tinta para telhado e uma superfície projetado para emitir fortemente naquele intervalo de 8 a janela de 3 microns dissipa seu próprio calor diretamente para o espaço de dia ou de noite sem, aquecendo cada vez mais o ar ao redor. Isso não é um revestimento que bloqueia o calor. Isso é um revestimento que o remove. Laboratório inicial. Os resultados confirmaram a hipótese subjacente. O princípio funcionou exatamente como na física. Previsto. Superfícies protótipo, medidas consistentemente mais frias do que ar ambiente, sob luz solar direta sem fonte de alimentação e sem partes móveis, de qualquer tipo.
o veredicto de uma única frase. Os engenheiros continuavam voltando à ideia de que era simples. O calor estava se dissipando mais rapidamente do material do que a luz solar poderia colocá-lo de volta. Cada medição apontava para a mesma direção. A janela atmosférica era real, era utilizável, e uma superfície sintonizado com isso não precisava de luz do dia, escuridão, vento ou qualquer condição externa. Para continuar funcionando, simplesmente continuava soltando pelos. Calor por conta própria, hora após hora. Isso, o veredicto por si só já teria justificado anos de prisão, de pesquisa. Não bastava construir um produto, porque saber que a janela atmosférica existe é um problema. Conseguir material para usá-lo, embora ainda pareça uma janela comum. O vidro é um problema completamente diferente. Foi essa que quase quebrou todo o projeto. Aqui está a captura brutal. Ninguém queria admitir em voz alta. Qualquer um. Material suficientemente eficiente para emitir calor. Forte no infravermelho também tende a absorver luz visível, o que significa que parece tingido, nublado ou completamente opaco. Opaco, o material transparente e incolor. Contraste, geralmente, é infravermelho preguiçoso, deixando o calor passar de volta através, em vez de irradiá-lo. A equipe de Jugia estava em busca de um material que teve que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Rejeitar o sol. Energia visível e infravermelha próxima permaneça, opticamente transparente ao olho humano, e emitir fortemente de uma maneira completamente diferente. Parte do espectro tudo em uma camada, mais fino que um fio de cabelo humano. Parece que não deveria funcionar. É exatamente por isso que acontece. Isso significava arriscar uma carreira na área da química. A maior parte da indústria havia abandonado o projeto. Professor associado Jubin trabalhando, junto com Julia, mais tarde descreveu o desafio como algo impossível. Triângulo, desempenho, estabilidade e acessibilidade, com cada ganho em arrastando os outros dois para baixo, o que o laboratório previa que levaria 2 meses, esticado em 6. Como camadas projetadas, que teve um desempenho excelente em um banco. Continuou falando no momento em que algo realmente aconteceu. Foram aplicadas as tolerâncias de fabricação. A produção inicial teve um rendimento em torno de 50%, significando que metade de cada lote produzido era inutilizável. A resposta da equipe não foi um concerto único. Eram dezenas de pequenos concertos, ajustando formulações e automação, juntos até que a produtividade ultrapassasse 90%. O primeiro lugar onde o material provou, comercialmente, MC foi inesperadamente um smartphone. A película aderiu à tela do telefone, reduziu as temperaturas internas em 5 a 10 degrees e melhoria na eficiência térmica e confiabilidade, e em até 40% suficiente, que tanto a Xiaomi quanto a Apple o adotaram. Para dispositivos de produção. A área exposta ao vento, à chuva, às estações do ano e a anos de sol direto é algo que a tela de um celular jamais verá. Agora, aqui está o ponto que coloca tudo em perspectiva. Ampliar a escala da tela de um celular para a de um prédio não é o mesmo problema resolvido em uma escala maior. É um problema completamente diferente. A Moguang New Energy, empresa lançada pela equipe de Jugia em 2022, com o apoio da Universidade de Nanjing e da Zona de Alta Tecnologia de Suzhou, opera linhas de produção automatizadas, onde o vidro temperado passa por câmaras de deposição por feixe de íons, construindo a película de resfriamento em camadas atômicas. Um telefone só precisa sobreviver a um bolso. Uma janela precisa sobreviver às 4 estações do ano, a todas as orientações da bússola e a anos de exposição direta, sem perder sua transparência ou sua capacidade de refrigeração. Para comprovar a capacidade do material, pesquisadores realizaram um estudo de campo em Ningbo, na China, colocando 2 estruturas de teste idênticas lado a lado sob o sol forte do verão. Uma delas estava equipada com a película transparente de resfriamento radiativo, a outra não. A diferença de temperatura medida entre elas atingiu 21 degc no pico da insolação. Esse resultado foi tão significativo que os engenheiros expandiram o modelo validado utilizando o software de simulação de edifícios Energy Plus
para um edifício de exposições envidraçado de 815 metros quadrados. O tipo de estrutura que se encontra em shoppings, bibliotecas e estádios é onde o vidro domina o exterior e as contas de ar-condicionado representam a maior parte do orçamento. A prova mais extrema da escalabilidade veio de um lugar que nenhum código de construção jamais previu. Desde 2022, a Moguang aplica a mesma tecnologia de resfriamento radiativo subjacente ao trabalho de preservação da geleira Dagu na província de Sichuan, relatando uma redução de 80% no derretimento nas áreas piloto. Um material desenvolvido para a tela de um celular agora está protegendo uma geleira. O que ninguém comenta é a conexão direta desse material com uma janela. Os mesmos princípios da física infravermelha que atuam no gelo, atuam no vidro. O vidro, essencialmente, desempenha a função de um termostato sem termostato, sensor, controlador, ou sinal acoplados. Trata-se apenas de uma superfície que se comporta da mesma maneira a cada hora de cada dia em que está exposta ao céu. Não há nada que possa falhar porque não há nada funcionando. Esse é exatamente o objetivo do design e o motivo pelo qual ele se mantém relevante por anos. 4 marcas de smartphones já utilizam alguma versão desse filme e a empresa responsável por ele expandiu suas atividades para além da eletrônica, atuando em revestimentos para a construção logística da cadeia de frio e aplicações solares, cada uma testando os mesmos princípios físicos subjacentes sob diferentes conjuntos de exigências. Um resultado tão expressivo em tantas superfícies precisava de confirmação independente para que alguém no setor confiasse nele. Eis a realidade: pesquisas independentes, revisadas por pares e separadas dos dados comerciais da Moguang, comprovam a afirmação sobre a escala do edifício. Uma equipe da Universidade Yongzhou, em colaboração com a Universidade da Austrália do Sul, publicou resultados na revista Cell Reports Physical Science, projetando que uma película transparente de resfriamento radiativo poderia reduzir o consumo anual de energia de um edifício em até 20% em climas quentes, simplesmente pela redução da carga do ar-condicionado. Traduzindo para a realidade, isso significa uma temporada inteira com o ar-condicionado, trabalhando significativamente menos. O que impacta a conta de luz mensal em uma cidade onde o calor do verão não é apenas um inconveniente, mas uma emergência recorrente para a rede elétrica. Multiplique isso por um quarteirão inteiro de edifícios envidraçados e a economia deixa de ser individual e passa a ser municipal. Aí está a verdadeira contrapartida, e ela importa. Essa tecnologia não é universalmente benéfica. Estudos comparativos mostram que as películas de resfriamento radiativo proporcionam economias significativas durante a estação fria em cidades quentes como Guangzhou, enquanto em cidades frias como Harbin, a mesma película pode aumentar ligeiramente a demanda por aquecimento no inverno, porque uma superfície projetada para dissipar calor o dia todo não para de fazê-lo quando a temperatura cai. Essa não é uma falha oculta. É uma limitação que os engenheiros reconhecem abertamente, e é exatamente por isso que a estratégia de implementação é tão importante quanto o próprio material. Engenheiros que trabalham nessa área dirão que reconhecer uma limitação como essa não é uma fraqueza na proposta. É o que diferencia um material industrial durável de uma simples peça de marketing. Essa ressalva não invalida a manchete. Uma placa de vidro projetada corretamente resfria um edifício de forma mensurável sem consumir um único watt de eletricidade para isso. Para Judia, essa frase é a resposta para uma pergunta que ele vinha buscando há mais de uma década. Não se tratava de saber se o resfriamento radiativo funcionava, mas sim
se ele poderia algum dia sair do laboratório e se tornar algo comum, comercializável e real, e se tornou. A Moguang agora prevê um faturamento total superior a 100 milhões de yuans este ano, com dezenas de milhões já provenientes de revestimentos para edifícios, logística da cadeia de frio e aplicações de energia solar, além do acordo original para smartphones. Se um telefone que opera de 5 a 10 DGC mais frio já te surpreendeu a versão em escala predial, disso será ainda mais difícil de acreditar quando chegar à sua cidade. Assine para não perder. Ou que afasta a câmera de um prédio, o número que importa não é 20%, é 20%. Segundo a Agência Internacional de Energia, o ar-condicionado e os ventiladores elétricos já representam cerca de 1/5 de toda a eletricidade usada em edifícios no mundo e sem uma mudança de rumo. A demanda global de energia para refrigeração de ambientes deverá mais que triplicar até 2050, consumindo tanta eletricidade quanto a China e a Índia juntas consomem hoje. Esse é o verdadeiro público-alvo dessa tecnologia e não se limita a um único país. Em todos os setores, o impacto do vidro e do calor é sentido em grande escala. Construção comercial, varejo logística da cadeia de frio. Manutenção da estabilidade de alimentos e medicamentos durante o transporte e agora o setor têxtil com a produção em massa de tecidos com proteção solar feitos com o mesmo material de base. Cada um desses setores enfrenta a mesma curva crescente de consumo de eletricidade em um mundo mais quente, com uma rede elétrica que não foi projetada para absorvê-la. A vantagem de engenharia. Aqui é genuinamente difícil de replicar, e não por causa de um pedido de patente. É difícil porque conseguir um material que fosse simultaneamente transparente, durável e eficiente em termos de radiação exigiu uma década de formulações fracassadas antes de funcionar sequer uma vez. A adoção não será instantânea. Adaptar as cadeias de fornecimento de vidros existentes, ajustar as formulações aos climas locais e gerenciar o equilíbrio entre o frio e o calor exigem tempo e investimento consideráveis. Até o momento, a resposta da indústria tem sido de otimismo cauteloso e não de uma corrida desenfreada. É o tipo de padrão que surge sempre que um material genuinamente novo ameaça um status quo confortável já existente. Nenhuma dessas precauções é descabida. Os fabricantes de vidros operam em ciclos de produtos que duram décadas e ninguém substitui uma cadeia de suprimentos da noite para o dia só porque um estudo revisado por pares parece promissor. A verdadeira vantagem. Aqui precisa se provar edifício por edifício, clima por clima, contrato por contrato, antes de se tornar a norma em vez da exceção em novas construções em qualquer lugar do mundo. Disseram a mesma coisa sobre a energia solar na década de 1970. Os painéis fotovoltaicos custam aproximadamente $100,000 por watt, sendo descartados pela maior parte da indústria de energia como uma novidade exclusiva para espaçonaves sem perspectiva de uso em larga escala. Esse preço caiu mais de 99% desde então para bem menos de 30 centavos de dólar por watt e a energia solar. Agora está entre as fontes mais baratas de geração de eletricidade em todo o mundo. O limite para o vidro de resfriamento radiativo, assim como o limite para a energia solar. Décadas atrás nunca foi uma questão política. Era uma questão técnica, e os limites técnicos são justamente os que a engenharia acaba resolvendo. Se você tem acompanhado as análises deste canal sobre os avanços da engenharia de materiais na China, verá que esse padrão se repete. Um problema que a física permitiu e que a indústria finalmente conseguiu solucionar. Se você chegou até aqui agora, entende mais
sobre como uma janela pode resfriar mais do que um ar-condicionado, do que a maioria das pessoas que escrevem sobre tecnologia climática profissionalmente. Eis o que foi comprovado: um material pode ser projetado para permanecer opticamente transparente enquanto emite calor diretamente para o espaço através de uma estreita abertura na atmosfera terrestre. E esse material pode ser fabricado com confiabilidade suficiente para ser utilizado em smartphones, no telhado de armazéns, em geleiras e, eventualmente, nas janelas de prédios comuns. Tudo isso sem consumir um único watt de eletricidade. Isso não é uma melhoria incremental no ar-condicionado. É uma solução de uma categoria completamente diferente, que funciona justamente por não exigir nada da rede elétrica, e é exatamente por isso que se expande da forma como se expandiu, desde uma simples bancada de laboratório até edifícios e geleiras. A maior implicação não é um telefone que funciona mais frio, ou mesmo um edifício que economiza 20% na conta de energia. É uma verdadeira contribuição para um problema que o mundo inteiro está enfrentando. Um planeta em aquecimento que exige cada vez mais eletricidade apenas para se manter habitável dentro de casa. Em um século onde cada gigawatt não gasto em ar-condicionado é um gigawatt disponível para algo completamente diferente. Multiplique esses 20% por todos os edifícios envidraçados em todas as cidades quentes do planeta e o valor deixa de ser a conta de luz de um único edifício. Isso representa uma inflexão significativa em uma curva sobre a qual a Agência Internacional de Energia vem alertando há anos. Uma curva que seguia em linha reta para cima até que um material como este lhe deu outra direção. Para judiar uma década dedicada a resolver um problema que a maioria dos especialistas da sua área considerava insolúvel, agora se materializa silenciosamente em vidros de edifícios celulares e na superfície de uma geleira em recuo. Isso não é um mero detalhe em sua carreira. É o propósito fundamental dela finalmente alcançado. Se isso mudou a sua perspectiva sobre o que uma janela realmente pode fazer, clique no botão Gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora, quero saber a sua opinião nos comentários. Será que os governos deveriam exigir vidros com propriedades de resfriamento radiativo em novas construções para combater a crescente demanda por refrigeração? Ou essa decisão deveria continuar sendo uma escolha de mercado deixada inteiramente a cargo de construtores e compradores? Li todas as propostas. Até a próxima.